No vídeo de hoje vamos falar do Cidade Negra. Coincidências do rock. Como eu disse na chamada, hoje vamos falar do Cidade Negra, assim, falando um pouquinho sobre o seu início, né? Até o momento em que eles atingem o sucesso. E a gente vai ver que mudanças sempre fizeram parte da carreira da banda. Para a gente entender um pouquinho sobre a formação do Cidade Negra, vamos voltar lá para o início dos anos 80. Porque o pai de Bino tocava violão e sua mãe cantava no coral de uma igreja local. Claro que Bino os acompanhava. Isso fez com que ele virasse um frequentador assíduo, né? Aí, onde ele acabou conhecendo o baterista Lazão e o guitarrista da Gama. Então, como um trio, eles formam uma banda, né? Mas a missão era apenas tocar no festival que a igreja estava promovendo. E aí, ó, em 83, com a chegada do vocalista, né, Bernardo Rangel, a banda decide fazer ensaios na casa de Da Gama, né, mas com instrumentos emprestados. Vale lembrar que a banda já tinha suas influências, né, do reggae, né, capitaneado pelo mestre Bob Marley, funk, soul, lá dos anos 70, onde o Tim Maia sempre foi uma grande referência, e bandas clássicas do rock, né, principalmente o Led Zeppelin. Então, como um quarteto já, eles começam a levar um pouco mais a sério, né, e batizam a banda de Lumiar. Em 86, eles decidem rebatizar a banda, né, de Cidade Negra, porque eles acabam descobrindo que já existia uma outra banda com o mesmo nome que eles haviam criado, Lumiar. Vale mencionar que antes da banda conseguir gravar o primeiro disco, já tinha tido uma certa repercussão internacional. Isso porque um documentário produzido pela TV BBC de Londres, que mostrava a cena local, né, de Belfort Roxo, ali do Rio de Janeiro, deu ênfase à banda, que fazia um som totalmente diferente, né, o reggae. Isso acabou despertando o interesse de uma grande multinacional, né, a antiga CBS, hoje Sony Music. A CBS acaba apostando na banda. Eles oferecem um contrato que eles assinam em 1990. Então a banda vai para o estúdio e em 1991 o Cidade Negra consegue lançar o disco de estreia, Lute para Viver. Disco muito bem sucedido comercialmente, muito politizado, que era a ideia inicial do seu vocalista, né, principal letrista, Bernardo Rangel. Vale destacar, além da faixa título, as músicas Mensagem, que conta com a participação do Jimmy Cliff, e a música Falar a Verdade, né, que foi um tiro que tomou de assalto todas as rádios do Brasil. O primeiro grande hit do Cidade Negra. Então, Lute para Viver, a estreia do Cidade Negra. O sucesso do disco de estreia fez com que a banda tivesse outra projeção internacional. Tudo isso porque a banda foi headliner, né, de um dos maiores festivais de reggae lá no Antigo Bay, na Jamaica, o Reggae Sunsplash Festival. A banda foi os primeiros artistas, né, latino-americanos a participar do festival. E aí, com o sucesso do disco de estreia, a banda se apresentando num dos maiores festivais de reggae do mundo, criou-se uma expectativa muito grande, né, em torno do lançamento do segundo disco. E aí, em 92, eles lançam Negro no Poder. Disco muito mais pesado e politizado. Talvez tenha sido os motivos para que não repetisse o sucesso do disco de estreia. Mosca na Sopa, do Raulzito, e Zumbi, do Jorge Benjor, são os destaques aqui do disco. Vai lembrar que esse foi o último disco a contar com o vocalista Bernardo Rangel, que saiu para se aventurar numa carreira solo. Como eu mencionei
a respeito das constantes mudanças, né, na trajetória do Cidade Negra. O ano de 94 representou as principais delas. Primeiro, que foi a chegada do novo vocalista, né, Tony Garrido, que já havia sido vocalista da banda Bell, onde ele trouxe suas influências, né, e sua maneira de compor. E a sonoridade da banda, né, também acabou mudando. A banda não deixou o reggae de lado, mas começou a fazer músicas um pouco mais diversificadas, né, um som um pouco mais pop. Isso fez com que alcançasse um público cada vez mais diferente. Então, com a produção do Liminha, eles lançam um terceiro disco, Sobre Todas as Forças. Aqui sim, dá pra dizer que o Cidade Negra conseguiu se estabilizar como uma das principais bandas de reggae do Brasil. Vale destacar que 10 músicas, né, 7 fizeram sucesso. Pensamento, Downtown, com participação do reggae jamaicano Shabba Ranks, Mucama, com participação do rapper Gabriel Pensador, Doutor, a música Sombra da Maldade e principalmente a música Onde Você Mora, composição de Nando Reis, Marisa Monte e Carlinhos Brown. Diz a história que a música Onde Você Mora, o primeiro sucesso aqui do disco, foi uma encomenda, né, do Liminha para o Nando Reis. Mas diz que Nando não tinha uma música pronta, né, para colocar no disco. Foi então que conversou com Marisa Monte, que é a coautora da música, onde ela teve a ideia de juntar duas letras que o Nando havia começado, mas que não havia terminado. Então juntaram parte de uma, parte de outra e acabou saindo, né, Onde Você Mora, que só entrou aqui no disco porque a filha do Liminha, que estava, né, no estúdio, ouviu, gostou e começou a cantarolar, dizendo que a música era linda. Então, por influência de sua filha, Liminha acabou aceitando que a banda gravasse. E a história mostra que ele acertou em cheio. Em 2008, depois de 14 anos à frente da banda, Tony Garrido anuncia sua saída, né, para tocar os seus projetos. Isso faz com que a banda, em 2009, recrutasse o ex-vocalista da banda Preto Massa, Alexandre Massal. Em 2010, eles lançam o primeiro e único disco, né, com eles vocais, que assim seja, que infelizmente não repetiu o mesmo sucesso dos discos com o Tony. No fim de 2011, Tony Garrido volta a fazer alguns shows, né, com a banda. Então, em 2012, oficialmente, ele volta e a banda lança o disco Rei Afro, ó, último disco de inéditas, né, de estúdio. O disco já não conta com o da Gama, né, que também já havia saído para fazer os seus discos solos. Vale lembrar que depois de algumas saídas, idas e vindas, o nome, né, a marca Cidade Negra pertence a Tony Garrido, já que um membro fundador original, o Bino, também está trabalhando com ele. Isso fez com que Da Gama, Lazão e o primeiro vocalista, Ras Bernardo, optasse por se chamarem apenas Originais Cidades. Pessoal, por hoje é só isso. Esse foi o nosso vídeo para a gente falar um pouquinho sobre o início da carreira, né, de uma das grandes bandas de reggae do Brasil, Cidade Negra. Espero que eu tenha agregado a conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.